mais lento do que a luz. Uma conversa sobre ciência, o universo e tudo o resto, com David Marçal e Carlos Filhais. Bem-vindos ao Mais Lento do que a Luz, um podcast de David Marçal e Carlos Filhais, esta vez apenas com Carlos Filhais. A nossa convidada de hoje é Eugénia Cunha, professora catedrática do Departamento de Ciências da Vida da Universidade de Coimbra, que é especializada em antropologia forense. Doutorou-se em Coimbra, onde dá aulas e investiga, mas lecionou já nos Estados Unidos, Brasil, França, Espanha, etc., tendo, além disso, dado palestras em mais de 30 países. Dirige um grupo de antropologia forense e paleobiologia e coordena um laboratório nessa área. Publicou mais de 200 trabalhos científicos em revistas especializadas, orientou cerca de 20 teses de doutoramento, criou e coordenou curso de pós-graduação, mestrado, sempre na área de antropologia forense. Tem vários prémios e está no topo 2% dos autores mais citados do mundo no campo das ciências forenses. É avaliador internacional de projetos, investigação, cursos, bolsas para diversas entidades, algumas das quais europeias, e tem também tido posições de relevo em sociedades científicas. Eu destaco o facto de ter sido presidente da Forensic Anthropological Society of Europe, a Sociedade de Antropologia Forense Europeia, entre 2009 e 2015. Mas teve também cargos noutras sociedades científicas. Desde 2018 é diretora do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, Delegação do Sul, em Lisboa, sendo vogal do respectivo Conselho Diretivo. Bem-vinda, Eugénia. É um gosto Muito ter-te obrigada. connosco. Também tenho muito gosto. Muito obrigada. A tua investigação centra-se na antropologia forense, como eu disse na introdução, mas mais concretamente, eu estive aqui também a ver melhor alguns dos trabalhos e já assisti a muitas palestras tuas, na estimativa da idade e da identificação dos mortos. Portanto, há muitos mistérios, por vezes, associados às mortes, e tu tentas desvendar o mistério sabendo quem foi o morto, como é que foi morto, há quanto tempo foi morto, todas essas questões que são muito, muito interessantes e também difíceis. Portanto, a minha pergunta é: como é que se faz a identificação do morto através dos ossos? Chegam-se aos ossos? Com os ossos, será que consegues conhecer a idade, o sexo, a causa da morte? Como é que se faz e quais são as principais dificuldades nesse trabalho? Tá, muito obrigada por esta oportunidade. É sempre um gosto falar daquilo que faço, porque eu sou apaixonada por aquilo que faço. E como sou uma pessoa pragmática, também acho que os resultados da investigação poderem ter um efeito para a sociedade é de facto importante, porque eu acho que a ciência também tem que ser cidadã, tem que ser uma boa cidadã, ou seja, também deve prestar um serviço à comunidade, e no caso da antropologia forense, que é isso que eu vou tentar transmitir, acho que o faz. Então, devolver identidade a restos ósseos ou restos em adiantado estado de composição, restos humanos em adiantado estado de composição, é um desafio, cada caso é um caso, e nós começamos exatamente pelos parâmetros mais gerais, mais genéricos que há para caracterizar um dado indivíduo, e esses parâmetros são se era homem ou mulher, sexo, portanto, que idade tinha na altura da morte, o grupo etário. Eu faço investigação na área da idade, mais propriamente das pessoas mais velhas, daquelas com mais de 60 anos, para perceber a dificuldade que há em ver a idade que a pessoa tinha quando morreu em pessoas mais velhas, é fazer o paralelo com as pessoas vivas, e já que para uma criança nós acertamos na idade, para um adolescente também acertamos na idade, pessoas mais velhas não, vamos falhar. Então de origens geográficas diferentes, vamos falhar. Jogamos que tem 60, tem 80, jogamos que tem 80, tem 60, enfim. O envelhecimento do esqueleto é multifatorial, ainda é grandemente desconhecido, e é nessa área que eu gosto de dar alguns passos em frente, espero eu, de modo a poder
conseguir identificar mais pessoas em Portugal, já que há um número significativo de casos de pessoas que vêm aqui parar que têm uma idade avançada, ou perderam-se, têm doenças que as desorientam e depois acabam por ser encontrados já em adiantado estado de composição, e devolver-lhes a identidade pode não ser fácil. Sim. Então deixa-me fazer um resumo. Deixa-me fazer um resumo para ver se eu percebi bem. O sexo é uma coisa fácil a partir dos ossos. A idade não é fácil para pessoas mais idosas. Pode haver uma grande variação ou incerteza quando se determina a idade. Sim. Vamos lá ver. O ser fácil ou não depende de quão completo está o esqueleto ou os restos em adiantado estado de composição, e se é adulto ou não é adulto. A estimativa do sexo pode ser feita de um modo bastante correto e fidedigno nos casos de esqueletos adultos e completos, com os ossos da bacia completos. Para crianças não é possível fazer isso. Para a estimativa da idade, podemos fazer de um modo bastante correto a estimativa da idade das crianças, dos adolescentes, e nos adultos, quanto mais velho, pior. Pois É isso. E há diferença entre serem restos muito antigos ou serem restos recentes? Estamos a falar de restos recentes, quão antigo não é? estamos a falar. Sim, estamos a falar, sim. Eu estou a falar de casos forenses. Quando eu digo mais antigos ou menos antigos, entramos nos casos pertencentes às populações do passado, desde o momento em que estejamos a falar de Homo sapiens, ou seja, dos últimos 300 mil anos aproximadamente, é mais ou menos o mesmo. Apesar de ter havido deriva secular e existirem algumas diferenças, eu diria que a estimativa, por exemplo, do sexo nos adultos pode ser feita praticamente da mesma maneira, mas, torno a dizer, há alterações evolutivas, naturalmente, mas não assim tão marcantes. Nem tudo o que se faz em forense é diretamente transponível para o passado e vice-versa. Temos que verificar sempre a cronologia, a origem biogeográfica, para ver as características populacionais e para saber se os métodos que estamos a utilizar são universais ou têm especificidades populacionais, são específicos de uma dada população. Os ossos mais antigos são mais difíceis de analisar porque, naturalmente, estão mais sujeitos à erosão, são mais sujeitos a desgaste. Exatamente, certo? Mas, por exemplo, devo dizer que há ossos com milhões de anos muitíssimo bem preservados, macroscopicamente, ou seja, a nível externo estão muito bem. Entramos aqui no domínio da evolução humana. Os restos relacionados com os humanos mais antigos têm 7, ou indiretamente relacionados com os humanos têm 7 milhões de anos, 6 milhões de anos, e, portanto, temos, de facto, níveis de conservação de alguns casos fantásticos, o que se deveu a uma série de fatores Mas esses já não ambientais. são Homo sapiens, já não são Homo sapiens. Esses não são. Os Homo sapiens é 300 mil. 300 mil é a barreira. 300 Olha, mil. E tu concentras-te a visão, o exame nos ossos, mas há, para terminar a identidade, para examinar, digamos, aqueles restos, há outras pessoas de outras, ainda da antropologia ou de outras áreas próximas que também examinam os restos de outra maneira, ou não? Exato, exato. Portanto, o segredo é, de facto, de saber trabalhar em equipa, conhecer muito bem as nossas atribuições, não ir para além delas e saber a quem recorrer. É um exame interdisciplinar, onde entram, por exemplo, disciplinas como a genética forense, como pode entrar, por exemplo, a lofoscopia, no caso de ainda haver algum tipo de impressão digital que permita a identificação, onde pode entrar a medicina dentária forense. São tudo ciências que entram no exame a partir do momento em que existam, por exemplo, uma suspeita de identidade, existam processos ante-mortem, ou seja, dados sobre a eventual vítima ou sobre o desaparecido, para nós compararmos. E por isso trabalhar em equipa e monitorizar o alcance e os limites de cada um destes métodos é de facto muito importante, e é cada vez mais esta monitorização uma tarefa da antropologia forense, guiar o exame em si, dizer neste caso pode-se aplicar isto, isto e isto. Depois há outras ciências que se aplicam, mas estas 4 são de facto No caso da genómica, quando é que se chama a genómica? Portanto, determinar, digamos, olhar os genes e fazer a sequenciação do ADN, isso é uma técnica que já está desenvolvida, não é? Mas nem sempre se aplica. Está desenvolvida. Pronto, quando há um suspeito, nós não vamos tão longe, porque pode haver exames médicos para comparar, e se formos primeiro à genética, e se houver um ascendente ou um descendente direto, nós conseguimos, através da genética, uma identificação, ou seja, a devolução dos restos à família. Se houver necessidade, por exemplo, de fazer
uma aproximação facial, temos que recorrer a características, a micromarcadores genéticos muito específicos que nos podem dar a cor dos olhos, a cor do cabelo, etc., para que essa aproximação facial seja muito mais real, para que efetivamente avive a memória de quem vai ver. Aí, nesse caso, vamos recorrer, estou a falar dos casos forenses. A genómica é talvez mais útil, uma ferramenta para o passado, na medida em que depois pode ajudar a ver a evolução de uma maneira diferente, as origens dessas mesmas pessoas de uma maneira diferente. Em casos forenses, como eu disse, a análise genética por si só, sem chegar à genómica propriamente dita, normalmente é suficiente. Muito bem. Olha, vamos falar de casos históricos, porque houve agora um caso muito badalado, e ainda bem que foi badalado, dos ossos do rei Dom Dinis, que estão em Odivelas, não é? Dom Dinis é um rei importante, é o fundador da Universidade de Coimbra, entre outras coisas, foi do Pinhal de Leiria. E nesse caso houve uma intervenção da tua equipa e eu gostava de saber o que é que foi encontrado, o que é que podemos saber sobre Dom Dinis que não sabíamos antes. Em particular, havia uma história sobre uma luta dele com um urso. O que é que ficaram a saber sobre o Dom Dinis? Então, é sempre muito interessante ir buscar figuras históricas que têm alguns documentos que, em princípio, fidedignos, não é? Portanto, há lendas, mas também há relatos escritos, não é? Sobre exatamente esse episódio do urso, que pode ser verdadeiro, e de facto o testemunho mais real que existe dessas figuras históricas é o seu esqueleto. Neste caso, um corpo que estava muito bem preservado, tinha roupas, etc. Tudo isso vai ser divulgado muito brevemente, quando a coordenação da equipa assim o decidir. O estado de conservação era de facto fantástico, há coisas que já foram divulgadas, o facto dele ter morrido com 63 ou 64 anos com a dentição completa é fabuloso. Essa idade para o período em questão medieval era uma idade avançada. Mas já se sabia a idade que ele tinha morrido, não é? Isso era conhecido por relatos históricos. Sim, mas isso é conhecido e a estimativa que nós fizemos também bate certo. A datação do esqueleto que fizemos também bate certo. E agora estava a dizer algumas características do rei. A dentição dele. Completa, morreu com os dentes todos, que é um caso raro mesmo agora. Claro que há muita gente que morre com os dentes todos, mas estamos a falar de há muito tempo atrás, várias centenas de anos atrás. Portanto, é de facto muito bom. Nós fizemos análise macroscópica completa, uma estatura de que não era alto, isso já se sabia, que ele era mais baixo que a própria mulher, a Rainha Santa Isabel, ia cerca de 1,65 m aproximadamente. Não há qualquer vestígio da luta com os ursos, mas atenção que a ausência de evidência não é evidência da ausência, ou seja, ele poderia ter tido até feridas na pele, com cicatrizes, mas isso não chegou aos ossos, é a única coisa que nós podemos ver. Essas se houve, mas elas não chegaram, essas sequelas não chegaram aos ossos, não há qualquer. Os ossos estavam bem, não é? Os ossos estavam bem, não há fraturas antigas, não há remodelações, não há calos ósseos, portanto estavam bem, a não ser a coluna vertebral, que nada tem a ver com esse episódio, tem alguma patologia degenerativa. Nós fizemos TAC, a equipa de Carlos Prates, e tem patologia degenerativa, alguns nódulos, algumas hérnias, mas isso é perfeitamente normal. Portanto não há assim nada de doenças ósseas que possam deixar vestígio nos ossos, não há assim nada de especial a destacar. O crânio estava bem? O crânio estava bastante bem. A nível dos dentes, acho que só havia uma cárie. Só havia uma cárie. No crânio também não havia patologia antemortem, ou seja, podia haver traumatismos antigos ou qualquer coisa, também não, nada de infeccioso, e por isso, mas mais uma vez, nem todas as patologias infecciosas deixam vestígios nos ossos, e é preciso tempo
A patologia tem que ser crónica, tem que viver com o indivíduo há algum tempo para dar tempo de deixar vestígio. Um dos últimos sistemas a reagir, que é o nosso sistema ósseo, não é? No fundo, Eugénia, não se avançou muito mais relativamente àquilo que era conhecido, quer dizer, confirmou-se aquilo que se sabia. Vamos avançar mais umas coisitas, vamos falar da dieta, fizemos análise ao tártaro, ao cálculo dentário, essa análise, mandámos para o estrangeiro, é interessante, o tipo de dieta, vamos corroborar algumas fontes históricas, alguns alimentos marinhos que ele teria, que incorporaria na sua dieta. Em termos de análises químicas também nos vão surgir alguns elementos químicos como o chumbo, que eu acho claramente que é contaminação por causa da espada que esteve estes séculos todos junto ao corpo, não é? Sim, E sim. que terá na sua... Portanto, não podemos de maneira nenhuma falar de intoxicação do chumbo, eu acho que é uma contaminação externa, e ainda estamos à espera da análise genética, que é mais difícil de fizeram a análise do genoma, fizeram? Estamos a tentar. O ADN do rei está difícil. Já vamos em 3 locais diferentes, laboratórios diferentes, nem tudo o que parece ou seja, parece muito bem conservado, mas depois vamos ver. Mas pode haver contaminação, é isso? Não está bem conservado o ADN, isso pode acontecer. Não é só a influência do tempo decorrido desde a morte, mas aqui também devo dizer que fomos apologistas de uma análise pouco invasiva, ou seja, não decidimos destruir um osso inteiro para esse efeito. Mas não é preciso muito para fazer análise de genoma. Não é, por isso mesmo dei pouco. Por isso dei muito pouco, mas esse pouco, pelos vistos, não está a ser suficiente. Não foi suficiente. Mas calma, não é definitivo. Estou à espera de resultados. Como é que sabem que é o Dom Dinis? Como é que têm a certeza que é o Dom Dinis? Então, tudo bate certo com as fontes históricas, a datação bate certo, as vestimentas batem certo, a espada bate certo, a idade à morte bate certo, que é que agora seria outra pessoa, não é? Portanto, é parecido com o Dom Dinis, está ali no sítio onde foi sepultado o Dom Dinis, agora tem que ser o Dom Dinis. Esperamos que possa ser, depois, uma base de dados genética, que possa ser comparada com alguém da família, isso era muito interessante. Isso não foi feito ainda. Isso, toda comparação a análise, com familiares, não é? Toda a identificação é comparativa, nós temos que comparar com alguém, não é? Pois. Alguém que saibamos a priori que é filho, ou que é pai, ou que é mãe, ascendente ou descendente. E a mulher, há algum estudo sobre a Rainha Santa? Não. Que eu saiba, em termos assim mais aprofundado, que eu saiba, não. Há aquela célebre mão da Rainha Santa, etc. Mas repare, aí não iria provar nada, porque entre marido e mulher não há genética possível para confirmar, certo? Eu sei, mas é um outro caso, é um outro caso. Sim, é um outro caso, exatamente. Olha, mas houve análises, suponho que também participaste, na Igreja Santa Clara a Velha, um conjunto de freiras que ali foram sepultadas. Fui eu, sim, em 95 foi a minha equipa, sim, escavámos 70 freiras, e até há um caso muito engraçado do século XV, com um tratamento dentário em ouro, tal voto de pobreza. Freiras ricas. Mas aí sabe-se o que elas comiam. Pode ter sido uma viúva. Sabia. Portanto, aí havia muitas cáries, havia dentições em muito mau estado. Portanto, até de um período cronológico posterior, e uma amostra selecionada e com a dentição péssima. E, portanto, aí tinha a ver, efetivamente, com a maneira de preparar a comida e aquilo que comiam, que, de facto, provocava ali muitas doenças infecciosas nos dentes. Olhando para os ossos, consegue-se saber o tipo de alimentação que a pessoa fazia, mas não em pormenor, só genericamente. Vamos, as análises químicas, por exemplo, dos oligoelementos, do estrôncio, do zinco, etc., e depois dos isótopos estáveis, podem nos dizer marinho, terrestre, mais zinco, menos zinco, mais vegetais, menos vegetais. Portanto, podemos chegar assim a bastantes detalhes. E depois, ter cáries, não ter cáries, o tártaro, como eu disse, podemos saber muita coisa sobre a dieta, a análise química do tártaro, a análise genética do tártaro, que é isso que também foi feito para o Dom Dinis. Não, agora cada vez se consegue saber mais, sem dúvida alguma. E ele morreu de quê, o Dom Dinis? Não, o esqueleto não o diz. Segundo as fontes históricas, morreu de doença natural. Seria uma pessoa idosa para a época 70 e tal anos, era idoso na época, não é? Era, exatamente. Portanto, nós seríamos considerados idosos mesmo nessa altura. Estaríamos já com os pés para a cova. Eugénia, tens feito muitos trabalhos há muitos anos e eu lembro-me de um caso famoso, que foi o caso do rei Dom Afonso Henriques, que houve uma proibição de última hora, quando aquilo estava... Foi abortado, sim. Foi abortado. E já passaram muitos anos, mas
enfim, eu na 2007, altura, ou 2006. exato, eu na altura lembro-me de ter tido até intervenção e 2006. ter dito publicamente que não havia razão nenhuma para pararem ali a ciência, e foram preconceitos, na minha opinião, foram preconceitos. Mas percebo Foram, que sem dúvida. tenhas algumas reservas, digamos, a reiniciar esse processo, mas já ouvi dizer que colaborarias se fosse pedido, etc. Vamos lá ver, não há interesse, até por nós não sabermos exatamente muita coisa sobre o Dom Afonso Henriques, em fazer com o Dom Afonso Henriques aquilo que foi feito com o Dom Dinis? Isso é um assunto que não é consensual. Há muita gente que acha que anda a saquear túmulos ou andar aí, sei lá, não faço ideia o que é que acham. Pois não são cientistas que Mas dizem isso, pois não? acho que não, mas algumas das pessoas até são cultas, mas pronto. Pronto, não querer aproveitar o que a ciência pode querer dizer que não poderia ser conhecido de outro modo, não entendo. Nem eu, Não, isso não entendemos os dois. não entendo, não entendo. E Houve vendo um que a ciência vereador da Câmara de avança a Coimbra na passos largos, altura que que dizia o osso sai e depois passa a pó. Pronto, era tudo exames não invasivos, com grandes garantias, e houve claramente medo do que pudesse vir a ser descoberto ou provar que não era o rei, o que não acredito, porque estão lá ossários, estão urnas pequeninas dentro daquele túmulo grande, estão três, e uma delas deve ser o rei, que já tinha andado noutras sepulturas e depois foi reduzida àquele ossário. Acho que tinha que ser limpo, acho que tinha que ser dignificado, acho que devia ser por uma questão de respeito, aquilo não está não está em condições higiênicas, e por isso acho que podíamos aproveitar. Na altura foi o que eu fiz, estava lá uma obra de restauro na igreja da Teixeira do Arte, não e achei que chegaram era a uma abrir a oportunidade urna, pois única. não? Não chegaram Não, a mas abrir. espreitou-se, não, mas havia lá uma zona em que se conseguiu espreitar lá para dentro e deu para ver isso. Deu para ver que O estado, havia digamos, os tais, exatamente, o estado de degradação. sujeira que lá estava, de lixo, de Sim. luxo, de degradação, de lixo, de degradação que lá estava, era de facto bastante grande e requer, sem dúvida alguma, uma limpeza, sabendo que aquilo já foi aberto noutras alturas. Eu não ia ser a primeira Não pessoa a dizer percebo, nem de exato, perto não nem de longe. percebo porque é que isso não avançou. Olha, Não. e lá no fora, nos outros países, há exemplos de, enfim, de Há reis exemplos, então não e há, de claro que sim, sábios. Eu lembro-me do claro que sim. Copérnico, né? Estava numa igreja na Polónia e até A houve Joana d'Arc, que afinal não Joana era d'Arc. assim. O que é que era a Joana d'Arc? Era um gato? Acho que era um gato, acho que era um gato, mas Não se sabe onde acho está que o era um gato. escritório de Joana d'Arc, é isso? Pois acho que não, mas não sou a pessoa mais indicada, porque até onde consegui chegar, pode ser que haja mais, foi onde eu cheguei. E depois talvez haja medo de dizer, aí afinal estivemos aqui a venerar uma coisa que não está lá nada, pronto, não será isso. Mas não é isso que vai acontecer. No caso de Não é cientistas isso que vai famosos, acontecer. eu li sobre o caso de Copérnico, que estava numa igreja onde ele Uhum. trabalhava, de facto, e houve um perito da investigação forense polaca que conseguiu fazer uma reconstituição tridimensional com o rosto do Copérnico. Exatamente. Como é que se faz Nós isso? vamos fazer isso com o Dom Dinis, sim, nós estamos a fazer Vão isso ver com a o Dom cara de Dom Dinis? Dinis. Vamos todos ver a cara de Dom Dinis. Vamos todos ver a cara de Dom Dinis. Mas há retratos dele, Em retratos filme, quer dizer, quer dizer, representações pictóricas. pois, quer dizer, há representações pictóricas que não devem ser fidedignas, sim. Sim. Mas vamos fazer, porque o crânio, como estava muito, muito bem preservado, deu para fazer isso, está a ser feito na Universidade de Liverpool, só está à espera da cor dos olhos e da cor do cabelo. Eu acho que é tudo uma questão de comunicação em ciência, ou seja, não estamos a falar de divulgação em ciência, que é isto que estás a fazer, mas é saber comunicar com calma às pessoas o que é que de facto nós fazemos em termos de investigação. Comunicar e utilizar a linguagem correta para as pessoas perceberem que não estamos a destruir, que não estamos sei lá, a usar métodos invasivos Claro. para perceberem, porque acho que temos esse dever de partilhar aquilo os passos principais, não é em detalhe, da nossa investigação e como é que conseguimos obter os resultados. Talvez se isso fosse melhor divulgado, essa forma, ou melhor comunicado, talvez aqueles que são mais céticos pudessem entender, não sei. E há outros casos em Portugal de personagens, não necessariamente reis, mas, sei lá, Não há muitos, mas escritores que a gente pudesse não, saber mais, se fosse analisar. não. Pois, deve haver, O já me Camões, falaram por de um exemplo, o caso ou Camões. outro, sim, 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 nunca me falaram do Camões, mas haverá um caso ou outro que eu acho que é capaz de valer a pena fazer isso, mas pronto, quem estiver interessado, eu sou técnica, não é? Eu sou perita, agora explotar um novo processo, de novo, desde o início, como fiz com o Afonso Henriques, não me parece.
Aí, nesse caso, a Não me parece, iniciativa é tinha tempo sido perdido. tua e agora foi doloroso, Tinha não é? sido, Isso foi tinha. doloroso. Sim, Foi exatamente, doloroso porque uma exatamente. pessoa sujeitou-se a Sim, ouvir cada coisa que, de facto, é... exatamente. Sim, exato, não é? Olha, vamos Já então dar passou. um salto, já passou. Vamos dar um salto até tempos mais recentes, porque uma parte da tua investigação tem a ver, de facto, com vítimas recentes e vítimas, por vezes, de crimes, maus-tratos, Uhum, etc., uhum, em casos espalhados pelo mundo de violação de uhum, direitos humanos, e tens andado em sítios como África, como Timor, portanto, uhum. à procura de resolver esses casos. Podes contar Posso, posso. alguns Pronto, desses episódios? claro que sim, há uma organização a que eu pertenço como perita, que é Justice Rapid Response, que se interessa por fazer justiça e em zonas mais desfavorecidas, como é o caso de alguns países africanos, e por isso as situações em que intervim, sempre em equipa, tinham a ver com crimes contra a humanidade, com vítimas que estavam enterradas ilegalmente em valas comuns. Em alguns casos foi preciso fazer a escavação, noutros não, as vítimas já tinham sido escavadas, em algum caso, num caso muito específico, muito mal escavadas e muito mal levantadas, o que pode inviabilizar quase a identificação. E depois, em quase todas as situações, as famílias, os familiares à porta, à espera, a dar elementos, a dar registros médicos, a dar descrições, a dar sangue, a dar ADN, saliva, para A questão do conseguir fazer a luto, não é? Eles querem identificação. fazer o luto, A querem questão saber do que estão luto, ali. a questão do luto e querem uma questão de justiça também. Ainda agora soube que o último caso, um dos últimos casos que fiz foi na Gâmbia em 2018 e só em 2023 é que acabou o julgamento e eles foram condenados. Isso é de facto muito gratificante. Os É aquilo, assassinos, não é? sim, exatamente. É aquilo que eu disse, que há um efeito prático da investigação que nós fazemos. Conseguimos, de facto, qualquer coisa que isso, para mim, Faço justiça aos é mortos. exatamente, faz justiça aos mortos e algum descanso às famílias também, não é? E tiveste Acho em eu. as colónias na Guiné, não foi? E na Guiné tive 5 vezes. Na Guiné tive 5 vezes, por causa dos soldados que morreram no ultramar. De vítimas da Uh, guerra colonial, do lado português Exatamente, ou do foi uma outro lado experiência. também? uh, Estavam todos misturados, na altura eles Ah, eram todos então, portugueses, não é? Portanto, isso foi uma experiência fortíssima, mas foi brutal, ou seja, acho que cresci muito com essas idas e com todas com a equipa, com as condições, era duro, mas pronto, fez-me crescer profissionalmente, foi muito interessante. Escavámos para aí 50 corpos, vez. isso leva-me a conversa a um ponto que eu gostaria de, um aspecto que eu gostaria de perceber melhor, porque de facto essas violências são violências inauditas, não é? Que uma pessoa às vezes Uhum. nem faz ideia nenhuma do modo horroroso Não, acho que como aquilo não. acontece. Portanto, os investigadores que ligam com esses casos têm de ter alguma autodefesa, até para resistirem emocionalmente, não é? Como é que uma pessoa nunca está preparada para isso? Há coisas que não estava à espera de ver Não, e afinal vai ver. Crânios esmagados, coisas de tiros não sei de onde. Como é que uma sim, pessoa lida com isso? Se é que consegue lidar, não é? a mim já perguntam-me se eu durmo bem, se eu tenho psicóloga, não tenho nada disso e durmo bem. Tenho essa sorte. Nunca estamos preparados. Há, de facto, a violência com crianças, então, é incrível. É extraordinariamente dura. Eu diria que tenho a sorte, tenho cadáveres de identado estado de composição, ou mesmo já esqueletizados, não há expressão, não nos retém, não há nenhum olhar, não há nada que é diferente, certo? Num cadáver Hum. fresco é distinto e por isso eu acho, independentemente do cheiro que pode ser absolutamente inimaginável, Sim. mas que é algo a que nós nos habituamos, eu acho que trabalhar com os mortos é de facto muito diferente de trabalhar com vivos ou ainda com cadáveres frescos. Não lido com sangue, não lido com expressões, portanto é distinto. E apesar de trabalhar com o mesmo respeito e dignidade, etc., eu não estou sempre a lembrar-me da pessoa que era. Sim. Às vezes é brutal quando encontramos depois o que é que aconteceu e perguntamos como é que é possível que isto tenha acontecido. Como é que alguém foi capaz de fazer isso? Isso de facto é tirar o ar às vezes. Pois. Eu percebo, Mas eu como percebo. em tudo. É como em É. tudo, nós habituamos a coisas que nunca pensámos antes que nos iríamos habituar. Habituámos-nos, mas continua a ser chocante. No dia em que deixar de ser chocante para mim é porque é problemático, é porque eu já não estou a ficar muito bem.
Pois, não é? vamos falar então do teu trabalho no Instituto de Medicina Legal, que Uhum, já não é nem o caso dos reis portugueses antigos, nem o uhum, caso dessas vítimas de crimes no exterior, é o caso uhum, de pessoas que morrem por vezes também em casos criminosos, noutros casos são desaparecimentos, uhum, enfim, deve haver os casos mais diversos e deve também haver exatamente. casos Então, enfim, que vêm para a opinião pública, que são conhecidos. Qual é o vosso trabalho? Podes tentar explicar o que é que posso, com faz o Instituto de certeza. Medicina Portanto, Legal? para além de ser diretora, uma das condições para ser diretora era continuar a ser perita. Eu continuo a fazer casos. Portanto, eu Ah, continuo a ir à sala. Portanto, eu sou perita na mesma. Ainda hoje fiz um caso. não é só Eh, gestão, o- então, não é só a burocracia. É o diretor não, não, vai ver. eu não podia perder a mão. Está há tanto tempo, eu já estou aqui há mais de 5 anos, a perder a mão era complicado. É uma coisa que eu gosto realmente de fazer, mas que requer experiência, prática e não queria perdê-la. E, portanto, continuo a fazê-los. Os casos de antropologia forense, por exemplo, os últimos têm a ver com sem-abrigos. Pessoas que sem Ah, abrigo que são encontradas já em adiantado estado de composição, pessoas que vivem sozinhas ou que viviam sozinhas e que são encontradas depois nas próprias casas, né? Não é uma questão de só sem-abrigos. O caso que talvez me tenha chocado particularmente é uma senhora que teve 9 anos morta em casa sem ninguém dar por falta dela. É não foi o chocante. fisco que encontrou? Ouviu falar de um caso em que o fisco Sim, encontrou alguém morto sim. em Portanto, casa? o fisco vai encontrando uns casos, vai. Há pouco tempo houve um É quem caso se interessa de por alguém que nós. tinha, claro, que tinha, ninguém se interessa por nós, exatamente. 9 anos sem querer e depois apareceu alguém da família a seguir. Portanto, é chocante, de facto, isso é. Devolver a identidade aos sem-abrigos é difícil, porque tem que haver muita investigação policial, é preciso ter muita vontade para conseguir E é identificar, obrigatório às esse vezes isso, processo? É obrigatório, Eugénia? Quer dizer, uh, identi- se há um sim, tentar cadáver que identificar. aparece, Sim, é temos que tentar, obrigatório. tentar identificar. Às vezes vamos ter que infelizmente, enterrar a funeral social sem identidade, mas essa identidade pode ser conseguida já depois da pessoa estar enterrada. Nós não desistimos. Temos sempre uma amostra genética aqui, temos as características da pessoa, e por vezes depois batem-nos à porta ou nas listagens desaparecidos nós conseguimos encontrar Podem-se enterrar familiares ou alguém. desconhecidos, mas esses desconhecidos fica-se a saber quem era eventualmente mais tarde. É Mais isso? tarde. Isso é exatamente onde é que essa pessoa está enterrada. Exatamente. Sem Isso haver acontece. necessidade de fazer uma inumação, só a partir de dados que foram recolhidos na altura. Exatamente. Não é preciso exumar ninguém, não. É Portanto, tem preciso uma dizer espécie só, de a pessoa base de está ali. dados Temos bases de dados desaparecidos, sim, trabalhamos nisso, sim, e com desaparecidos. bioamostras também? Estão sempre na genética, fica sempre em arquivo. E mandamos processar quando existe um familiar ou eventual familiar para comparar com. Sim, fazemos isso. E de facto é gratificante quando conseguimos, ao fim de, ainda hoje me vieram aqui dizer, provavelmente vamos identificar uma pessoa de 2017. Passou muito tempo, mas pronto, vamos conseguir. É bom. Pois, Acho que sim. há, há casos que perturbam a opinião pública, não é? Uhum, E que acabam claro. por ser desvendados com a ajuda desse Instituto Nacional Sim. que tem a sede em Coimbra, não é? E estás na delegação E depois tem do 3 Sul. grandes delegações do Norte, do Centro e do Sul. E eu estou no Sul, que é Lisboa, e mais 11 gabinetes de Santarém ao Algarve. É um bom Sim, exemplo haver um Instituto Nacional com a sede fora de Lisboa, não é? é bom. Sim, é Sou muito eu, bom. Também acho que sim. sou A eu que estou a descentralização comentar, é sou eu que muito estou a importante. comentar. Como é que E é comparas um exemplo de uma coisa que corre bem. Olha, tu te Como é que? participas em. Diz. Estou a É o dizer que exemplo é de um uma bom coisa. exemplo de algo que está descentralizado e que corre bem. E, portanto, Claro, quer dizer que não tem que estar claro. tudo aqui. Sim. Pois, que às vezes, como a Infarmed, Uhum, queriam levar para o Porto exatamente. e Pediu não para o queriam. Porto e não foi. Na Sim, minha opinião, há razões mais de sobra para descentralizar mais o país e o Instituto de claro, com Medicina Legal é um certeza. exemplo de um E o instituto que exemplo, está. exatamente. Exato. Acho que Olha, sim. tu tiveste em várias, tiveste e estás, mas estiveste nos corpos de algumas sociedades internacionais, nessa área da antropologia forense, Uhum. e portanto conheces bem a situação internacional. Como é que comparas a investigação e a prática, depois Eu a faço parte de aplicação? vários grupos portanto, eu tenho a certeza que sigo procedimentos internacionais, sempre tive essa preocupação de trabalhar em grupos internacionais. Eu estive no desenvolvimento, na criação das associações científicas como a europeia, como a brasileira, sou membro da Academia Americana de Ciências Forenses portanto, preocupo-me muito em estar updated, portanto, estar atualizada. Portanto, não há nada Conheço nessa área que nos laboratórios, falte muito, temos os equipamentos, temos as condições. faltam alguns, sei lá,
podia haver assim umas coisas melhores. Por exemplo, agora, muito tardiamente vai-nos chegar ataque aqui ao Instituto, já devia ter chegado há alguns anitos, é pena, mas pronto, vai chegar, mais vale tarde que nunca, vai chegar agora, com o PRR, não é? Foi uma das grandes preocupações É quando um eu aqui aparelho cheguei. TAC para ir fazer, não é um Isso, aparelho. pronto, exato, para Lisboa, para Porto, para Coimbra, isso é O aparelho é o fundamental. mesmo para vivos e para mortos, suponho eu, o ataque. Sim, portanto, as características técnicas dos exames é que não são exatamente as mesmas, porque um vivo é diferente do morto, e eu estou a falar, por exemplo, de restos queimados, cuja análise imagiológica é fundamental, a análise prévia em termos imagiológicos é fundamental. Aliás, penso que vai entrar em rotina, primeiro faz o exame imagiológico, o registro imagiológico, e depois é que se avança para o exame propriamente dito. Isso vai ser muito importante. Não estou a falar da investigação, mas da prática, o Instituto Nacional que há em Espanha, que há em França e que conheces, a qualidade é equiparável à nossa. É absolutamente equiparável. Sim, são realidades diferentes, porque não são institutos nacionais, são regionais, etc. Mas não, cada país é um caso, mas não tenho dúvida nenhuma que estamos atualizados, sem dúvida. Sim, portanto, e a questão que muitas vezes se coloca de falta de pessoas, de funcionários, de investigadores. Isso sim. Eu diria que nos faltam recursos humanos, aqui na medicina legal faltam-nos mais médicos, apesar de nunca termos tido tantos no quadro, não são suficientes. Precisávamos de mais recursos humanos, precisávamos de estabilizar o quadro dos técnicos, por exemplo, ter pessoas a ganhar melhor como técnicos, porque os técnicos têm um papel fundamental e têm contratos muito precários. Está tudo pedido, pode ser que algum dia se venha a conseguir, porque eles merecem isso. Haja esperança. Olha, haja esperança. Para terminar, eu sei que, até porque um dia foi divulgada, que és considerada pelos teus alunos uma das melhores professoras da Universidade de Coimbra, ainda dás aulas, não é? Ainda dou aulas. Qual é que é ainda essa interação com os alunos? Eu suponho que o CSI e esses filmes todos exatamente, já tiveram mais influência. Cria uma aura à volta dessa atividade. Que coisas é que dizes aos alunos que procuram essa área? Achas que eles têm futuro nessa área? Resumido. A nível nacional é difícil, porque felizmente não somos um país muito violento e por isso o número de casos já tem os peritos que são necessários a nível da antropologia forense, mas para missões internacionais, infelizmente, é só olhar para o que está a acontecer na Ucrânia e no Médio Oriente para pensarmos como vai ser necessário identificar toda aquela gente ou dignificar aquelas pessoas. Mas eu continuo a gostar de dar aulas, não tanto como gostava, porque isso de facto cansa, mas o facto de fazer casos práticos, de transmitir, isso é uma ligação muito óbvia. E gosto até que exista a CSI, etc., porque eles querem que eles vejam e que critiquem e que vejam o que é a realidade, o que é ficção e desmontar aquilo. Acho que é interessante. É um exercício que eles devem fazer. Sim. Portanto, não acreditar em tudo o que vê. Claro, portanto, um jovem que esteja nessa área, tu tens palavras de incentivo e achas que se não for em Portugal, pelo menos noutro sítio, essa especialidade é uma especialidade necessária. Tem que ser curioso e tem que ter espírito crítico, se não tiver não vale a pena. E tens noção que é uma área muito mediática, quer dizer, que há muitos investigadores... E devo dizer que tive conhecimento há muito pouco tempo que o mestrado de Antropologia Forense da Faculdade de Ciências daí, portanto, que também criei, não é? É um que enche sempre e que tem o maior número de alunos e muitos internacionais. Portanto, isso de então, facto a minha pergunta faz sentido. Para onde é que vão essas pessoas? Essas pessoas, alguns são estrangeiros, temos sempre, por exemplo, do Brasil, sempre pessoas do Brasil que voltam para o país deles. Essas pessoas, algumas estão aqui como técnicas auxiliares de medicina legal, outras vão trabalhar em escavações, portanto não têm... outra foi para a Cruz Vermelha Internacional, estou-me a tentar lembrar assim, de alguns percursos melhores, não é? Do que outros. Sim, há pessoas que conseguem, dois estão na Cruz Vermelha Internacional, estou-me a lembrar agora, mas já há alguma competição por esses lugares, não é? E a Cruz Vermelha nem está a passar muito bem agora. Pois agora sou eu que digo, pode haver muita gente a procurar a área, mas eu acho que a Eugénia Cunha é insubstituível e será difícil ninguém difícil juntar na mesma pessoa o espírito curioso e inquieto, profissional que ela tem, e foi um prazer falar contigo. Muito obrigado por toda Muito obrigada. Fazer escola é essencial. Eu tenho seguidores, felizmente.
Já tem Tenho a seguidores, certeza não é? disso. Ficamos com esta boa notícia. Não iguais à mestra, mas inspirados pela mestra. Obrigado, Tá. Eugénia. Muito Felicidades obrigada. no teu Obrigada. trabalho, quer académico, quer Obrigada. profissional.